Fala, galera que acompanha aqui o GiversCast. Muito obrigado pela tua audiência. Ó, já antes de pedir qualquer coisa pra você, envia já esse vídeo pra quem você conhece, porque hoje o assunto tá top demais. Hoje a gente vai falar de construção civil, de direito, de investimento também. Então, pera aí, manda esse vídeo aí pra galera que você sabe que quer saber um pouquinho mais sobre isso daí. E não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal do GiversCast. E lá no Instagram, gente, tá cheio de recorte legal pra você acompanhar, viu? @GiversCast no Instagram. Se você quiser participar aqui, comenta aqui embaixo, comenta aí, deixa aí nos comentários o nome da tua empresa, de onde que você é, deixa suas perguntas aí também pra gente interagir depois. Hoje eu estou com Thaís Escobar, da Escobar Engenharia e também do escritório de advocacia da doutora Thaís Escobar. Ela que é advogada e engenheira civil e participante também do BN Trinacional. Muito bom dia, boa tarde. E boa noite, Thaís, tudo bem? Boa tarde, Cris. Obrigado pelo convite. A gente já é da casa, né? Já temos aqui o episódio da Escobar Engenharia em conjunto com a EF. Mas estou muito feliz que energia alta, né? Você está dando uma aula aqui de como fazer um podcast. Que isso? Que isso? A Thaís, ela tá à frente de vários projetos, né, Thaís? Eu fico até impressionado como a Thaís consegue resolver tanta coisa ao mesmo tempo, né? Ela que é profissional em duas áreas, né? Isso. Esposa. Mestranda. Presidente da associação. Presidente da associação de AF, né? AF. E também é esposa, né? Também esposa. Sim, importante. Também. E agora eu tô também presidente das associações do Oeste do Paraná, né? Representando a AF, eu fui eleita ali. Que legal. Porque a AF tava numa época bem difícil. Não sei se você acompanhou, Cris, a história da AF, ela estava meio esquecida, né? Mas agora a gente retomou, isso foi reconhecido pelo CREA Paraná e aí tive a indicação de representar as outras associações do Oeste e vivo viajando aí pelo... Que legal, que legal. E essas viagens são em parceria com o CREA também? Sim, é pelo CREA. É pelo CREA. Pelo CREA, isso. Eu tenho feito várias palestras a convite do CREA. Inclusive, ontem eu estive dando uma palestra para os síndicos, né? Numa parceria do CREA com o Sicov, sobre a importância das manutenções prediais, que agora vai haver uma fiscalização na cidade. Que bacana. Essa mulher é ninja, cara. Agora nem eu sei como eu aguento. A gente vai conhecer um pouco da trajetória dela até aqui. E é por isso que é tão bacana você compartilhar aí com quem você conhece. Thaís, você leva, de certa forma, de bagagem de vida, um nome muito relevante dentro da área da construção civil, né? O seu pai, o Celso Escobar, ele tem uma história tanto no meio acadêmico como também dentro da construção civil muito forte. E você cresceu dentro de tudo isso daí, né? Isso. Você fez engenharia por opção, né, Thaís? Não foi bem assim. Eu sempre conto essa história, eu gosto e, assim, reconheço que o nome tem um peso muito grande na cidade, só que confesso que eu percebi isso há pouco tempo. Eu não sabia que assim, filha tem uma diferença, né? A gente tá dentro de casa, não entende essa proporção do nome, né? Mas hoje que eu tô no mercado de trabalho, eu consigo verificar isso de maneira mais assertiva. Mas, assim, eu sou a filha mais velha, já comentei isso, né? Eu tenho 2 irmãos mais novos que eu. E o meu pai chegou para mim, né? Chegou na época de eu decidir se ia para engenharia ou direito, enfim. E eu sempre quis advogar, desde pequena, desde criança. Eu sempre... tem uma história engraçada que... É dia das crianças, né? Chegava, falava pro meu pai, eu falava assim, é dia dos filhos, porque eu sou a única que dou presente e é só os meninos que recebem. Ele falava, você é advogado. Então, desde criança, ele falava, você é advogado. Sempre rebatia, assim, quando era criança. Não, eu não acho isso certo. E ele via essa, é advogada mesmo. Mas ele queria que eu fosse pra engenharia civil por ser a filha mais velha, né? Então, desde o ensino médio, na verdade, desde criança, eu acompanhava ele em obra. Os brinquedos que eu recebia dele não era boneca, era Lego de montar casinha, era desenho. No ensino médio, ele já me colocou para fazer AutoCAD, esses sistemas aí que utilizamos na construção civil. E aí veio aquela... se você ir para o direito, não conte comigo. Vai para uma faculdade pública... faça estágio, trabalho e tal, mas não conte comigo. Se você for para engenharia, aí, né, te dou estágio, te dou trabalho, ajudo com carro, pago faculdade e tudo mais.
foi quando ele percebeu que eu não ia mudar de ideia, que eu gostaria mesmo de ir pro direito. Ele falou, e se eu te der o direito também? Eu falei, bom, se você me der o direito também, aí eu vou pro direito. E aí foi quando eu decidi, a gente optou por eu fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. Ele me ajudou muito, né, nessa questão. Foi um momento de vida sabático ali, né? Um período, sim. Porque eu fazia engenharia civil, estágio com ele. Quando eu cheguei na metade da faculdade, engenharia e direito. Quando eu terminei engenharia, direito, estágio e direito. Aí fiz a pós em magistratura do Paraná, né? Na Escola da Magistratura do Paraná. E atualmente estou terminando o mestrado de engenharia civil na Unila. Uau, então, essa é a história. Teve a graduação e a conclusão de especializações também dentro de cada área. Sim, né? de cada área. E assim, combinou muito bem depois, né? Você conseguiu enxergar a possibilidade de trazer as duas áreas para talvez uma só, né? Ou rebater uma com a outra. Na verdade, Cris, foi tudo de caso pensado mesmo. Foi tudo desde o início, a engenharia e o direito vai ser feito dessa maneira, porque eu precisava dos estágios, né? Eu tinha que passar pela experiência de um escritório de advocacia e de engenharia. Sim. Mas a intenção sempre foi advogar na construção civil. Certo. Sim. E para ficar ainda mais claro para quem nos acompanha, qual claro, você atua dentro da construção civil, mas quais são os tipos de causas que geralmente você pega ou que pode acontecer dentro do direito, dentro dessa área do direito, dentro da construção civil? Então, é assim, a decisão, né, da minha área de atuação foi o seguinte. No escritório do meu pai, ele atua em várias frentes. Estrutural, fundação, sondagem, enfim, não vou vender aqui coisas dele. Mas aonde eu sempre me identifiquei foi com laudos. Ele fazia laudos, avaliações, perícias, parecer técnico para processos judiciais. Então, era onde é isso que eu quero entender, é isso que eu quero aprender. E aí, isso sempre ia para um processo judicial, porque não faz sentido você fazer um parecer técnico, um laudo de uma obra, se não for para entrar com um processo judicial. Porque se você tem um vício construtivo na sua casa, você vai contratar um engenheiro, um arquiteto, alguém responsável para reparar. Só para saber que tem, não adianta, né? Isso, ele tem uma finalidade de um processo judicial. Então, aonde eu vejo que tem mais questões judiciais é no vício construtivo, é no pós-obra. Mas eu atuo em outras questões, né? Certo, que legal. E dentro da construção civil, você também está na parte do laudo, das avaliações perícias. É tudo realmente muito unido, né? Tudo muito próximo. Existem muitos profissionais hoje profissionais dentro da construção civil agora, que não entregam todos os laudos, todo o manual, de repente, do proprietário, né? Como eu já vi você falando várias vezes, né? E eu queria saber se todos os profissionais obrigatoriamente atuar dentro disso, eles precisam entregar e entregam. Bom, ou são alguns sim, alguns não. Fico empolgada, né? Porque eu adoro esses assuntos. Mas assim, a gente tem que entrar na questão do Código de Defesa do Consumidor. Todo produto, né? Ele tem que obrigatoriamente vir com as informações de como operar, as informações técnicas, enfim, qualquer produto que você compra é assim. Quando você compra um carro, tem um manual que ele vai dizer tanto tempo trocar filtro, enfim, e etc. Você, como profissional da construção civil, você é o fornecedor, né? Então, você está entregando um produto para o mercado. Ele também deve ser acompanhado de um manual que especifica tudo, enfim. Os profissionais acreditam, o que eu tenho visto atualmente, que é só a entrega do projeto, e não é. Você tem que entregar o manual do proprietário, que vai ajudar nas questões de manutenções, que pode desencadear uma série de coisas, né? Chegou num processo judicial, fez a manutenção? Não fez. Então, a responsabilidade pela ausência da manutenção que decorreu um vício construtivo é do usuário. Ah, mas ele fez a manutenção. Ok, foi entregue o manual, ele sabia que tinha que fazer. Não fez a manutenção porque ele não tinha o manual do proprietário. A culpa é do profissional. Isso, do profissional que não entregou a informação. Então, ele se prejudica. Mas existem alguns documentos que eu oriento os meus clientes a entregar. Não é só o manual do proprietário. Tem outros. Tem o termo de entrega de obra, tem a vistoria, que é aquele checklist que você vai entregar o imóvel, você vai, né, com o cliente na entrega e faz aquele checklist. Aqui tá ok, e vai assinando ali. Aquilo vai te assegurar juridicamente. E se não tiver ok? Não, eu não gostei desse piso, acho que a textura não tá ok da parede, você tem a chance de reparar em 30 dias. Gente, é muito impressionante. Eu já acompanhei alguns serviços que a Thaís fez nas redes sociais, né? Acompanha ela ali. E também sigam depois a Thaís Escobar nas redes sociais. Eu já vi você postando alguma coisa referente a você estar lá numa vistoria. Empreendimento novo, casa, apartamento, sei lá, novo. E ali você já encontrando algumas coisas na hora de entregar.
Eu queria saber como é que você entrega essa notícia para o proprietário e como que é feita a resolução desse problema. Tá. Geralmente acontece assim, exemplos, eu não posso citar nomes. O Cris decidiu contratar uma construtora para fazer um imóvel. O Cris gosta muito de ir na obra e verificar a casa, como é que tá indo o andamento, perguntar. Só que o Cris não entende de obra. O Cris é leigo em construção civil. O negócio é marketing. Isso. Quando o imóvel é entregue, o cliente começa a verificar que algumas situações, ele leigo, ele já começa a verificar que algumas situações não estão de acordo. Por exemplo, está tendo algum tipo de infiltração, e isso é normal em casa... Não é normal, não pode acontecer, mas isso é recorrente em casas novas, né? Em imóveis recém-construídos. E aí, ele começa a ver situações. Só que aí, ele... engenheiro, consultora, não tá legal aqui. Vamos arrumar. A maioria das vezes é só um reparo paliativo, não de fato arruma o que deveria, e aí vai indo. Aí, achei outra coisa. Quando vê, a relação entre os dois já tá muito desgastada. E aí é quando eu entro, né? E aí eu chego lá, o cliente fala, olha, eu tô com um problema aqui, alguma coisa assim, assado. E quando eu vejo, é algo estético. E aí eu vou entrar no imóvel e falo, nossa, isso aí não é nada perto do que tá acontecendo, entende? Então, assim, esses vícios aparentes... é muito fácil de resolver. Aí, quando eu entrego o laudo, onde a gente fez um estudo inteiro do imóvel, verificou tudo, elétrica, hidráulica, questão até mesmo estética, aí ele vai entender o problema. Nossa, eu não sabia que era tudo isso. Como que acontece? Acaba indo para um acordo ou um processo judicial. Entendi. E, Thaís, assim, já aconteceu de você estar atuando como advogada para... eu não diria contra, mas procurando um acordo ali com alguma construtora e tal, e sem a outra parte saber que você também é engenheira e eles querer te dar uma titubeada, querer dar uma enroladinha ali, não? Já aconteceu, já. É muito legal, isso eu gosto. Às vezes eu ligo, né, pro prestador de serviço ou pro engenheiro ou consultora, é mais prestadores de serviço, na verdade, para fazer um reparo, alguma coisa, e eu falo, olha, aconteceu, né, tal coisa, o cliente me procurou aqui, eu sou advogada, represento os direitos dele. Não, doutor, é porque... né? Era chuva, era isso, era aquilo, material, não sei o quê. Eu falo, então, mas é que eu sou engenheira também. Ele, mas daí você me quebra. Geralmente é isso que eu escuto. Ou, não, vamos arrumar então, vamos fazer um acordo e tal, mas já aconteceu. E aí, vamos dizer que no decorrer de uma obra também, tá lá o Cristiano, empolgado, feliz da vida, fechou um monte de empresa de marketing, agora vou construir a casa dos meus sonhos. Pega uma construtora e no meio do caminho não rolou, né? Não rolou. E aí eu preciso pegar uma outra construtora, aquela ali abandonou. Como é que fica judicialmente para o consumidor em caso de garantia, em caso de... com quem que eu vou... Quem que eu cobro? Quem que eu cobro, entendi. Né? E também para a parte da construtora, porque ela tá pegando um serviço... no meio. Que estava no meio. Sim. Eu atendo essas situações. O que eu sugiro e sempre entrego para o meu cliente? Inclusive, hoje, eu atendi a primeira vez o dono da casa. Olha que massa. Cara, aconteceu isso e como que eu resolvo, né? Mas, assim, geralmente quem me procura são os profissionais que vão assumir. Você conhece até alguns que eu já... Então, assim, Thaís, eu peguei aqui, a construtora entregou no reboco e eu fiquei para terminar acompanhamento da parte final, do revestimento, enfim, como é que eu faço? Eu entrego um termo de responsabilidade, além do contrato, porque precisa do contrato, da onde ele vai entrar e o que ele vai fazer, mas é um termo de responsabilidade, eu costumo fazer como se fosse um laudo mesmo, foto de tudo, assim, porque se isso for para um processo judicial, o juiz quer entender. E às vezes escrevendo, ele não vai entender, ele é operador de direito, não de construção civil. Então eu faço um laudo com tudo, aqui é a sala, aqui é o quarto, aqui é a garagem, e foi entregue, ele pegou a partir deste momento. E aí eu chamo de termo de responsabilidade ou laudo de termo de responsabilidade. E aí se sabe que, não, a partir disso foi tal profissional e aqui entrou o outro profissional. Aí se sabe quem cobrar. Quem cobrar, até onde que cada um arca com suas consequências. Exato. Né? E eu estou passando por essa situação agora. Fiz a minha casa, não fiquei muito satisfeito com o que foi feito lá. E eu pretendo ampliar, a gente pretende aumentar a família e tudo mais, e daí precisa de mais um quarto, eu não tenho lá uma área gourmet ainda que eu gostaria de ter, e um escritório, um estúdiozinho pra gente fazer uns vídeos lá, umas brincadeiras de vez em quando, então vai precisar aumentar a minha casa. Vai aumentar ali em média de uns 150 metros quadrados, tenho estrutura lá no meu terreno para isso. É importante, por mais que seja um aumento de Uma ampliação.
fazer contrato com um prestador de serviço? Mas para tudo é importante fazer contrato. Eu falo para meus clientes assim, um bom contrato. Antes não ter um contrato do que ter um contrato ruim. É porque tem muita gente que pega contrato ali da internet, né? Preciso fazer um contrato com um prestador de serviço. Vou pegar um contrato ali da internet, tem um modelinho lá no Google, no ChatGPT, lá eu pego e faço. E assino aqui, pronto, acabou. É um problema. Né? É um problema por quê, Cris? Imagine que você é dono de uma construtora e você, como prestador de serviço, vai realizar um contrato e pegou da internet. A internet sabe o seu serviço? A internet sabe o que você vai fazer lá dentro? Ela sabe exatamente a sua prestação? Quando eu faço um contrato, eu coloco o que entra e o que não entra. É assim que se faz um bom contrato, entende? Não tem como a internet, o ChatGPT, saber o que você vai entregar ou não tecnicamente. Então, assim, é um problema. E, assim, a ausência de um contrato, juridicamente, você tem que entrar com 2 processos, né? Um para o processo de conhecimento, para que o juiz entenda que houve essa prestação de serviço e, a partir dessa sentença, você entrar com a execução. Sendo que, se você já tem um contrato, você já entra executando. Mas o contrato, ele assegura todas as partes, né? Mas tem que ser um bom contrato e, assim, aconselho que seja alguém que entenda das 2 áreas. Tanto de engenharia civil quanto de direito, que é o meu caso. É o teu caso. E, assim, você tá há quanto tempo já nesse segmento, Thaís? A gente sabe que o teu pai, o Celso, dentro da área da construção civil, tem o quê? Mais de 30. Mais de 30. Você está atuando, está de frente. Eu sei que você cresceu dentro desse meio da construção civil, né? Chegar ao final do dia, tava lá só o olho na obra também. Eu vi já várias coisas tu em obra também, né? Sim, participei muito. Quanto tempo que você está à frente dessas 2 profissões? Olha, eu me formei em Direito em 2019, mas eu sempre estagiei, né? Então, durante a faculdade eu estagiava. De engenharia eu cresci em obra, não tem como dizer, mas em Direito eu estagiei, fiz a pós, atuei, então eu diria que desde 2019 atuando no mercado, mas já tinha estágios, né? Uma coisa que é muito importante, eu vejo hoje que eu acho muito bonito, inclusive, muitas mulheres assumindo também essa posição dentro da construção civil. E quando você começou, teve muito daquilo, olha só, a doutora tá chegando aí e tal, fio, coisa do gênero, surgiu, Thaís? Cris, obra, né? Assim, eu sempre, em obra, a maioria das vezes, eu era filha do chefe, né? Então, já participei de algumas obras grandes que não eram na cidade, onde meu pai falava, eu preciso de alguém de confiança lá, vai. Então, assim, na primeira eu já mandava embora. Então, não tinha muita... já encerrava o negócio ali na hora. Olha aí. Faca na botina. E aí, assim, quando é obra de outros, de terceiros, eu sempre entrei ou para avaliar, fazer laudo, ou essa questão mais jurídica. Então, nunca fui desrespeitada, né? Entendi. Então, só entrei em obras como engenheira na Escobar Engenharia. Então, assim, o primeiro já viu que não dá para mexer, então não tinha mais. E o rádio peão acontece. Sim. Né? Mas eu vi e participei de muitas histórias de colegas de profissão que eu falava que absurdo, né? E às vezes elas não tinham esse peito porque elas também eram empregadas, né? Tipo, eu respondia a um... mas acho que o posicionamento também ele conta bastante, né? Sim. Que tá olhando o quê? E ela luta jiu-jitsu? Muay Thai, boxe, jiu-jitsu. Isso não é fraca, não. Dentro de uma obra, você atua como advogada ou como engenheira? Porque muitas vezes o pessoal ali não sabe como é que você está atuando, né? Depende. É assim, quando o cliente vem para mim, eu pergunto, você precisa de um laudo, uma prova técnica, uma avaliação, uma perícia para um processo judicial, ou você está me contratando como advogado? Se ele fala, não, eu já tenho um profissional que está fazendo laudo, eu vou para o processo. E às vezes ele quer que eu atue com o laudo. Não, eu quero ter o parecer técnico, enfim. Então depende do que o cliente quer, mas eu atuo em ambas as partes. Como engenheira na questão de avaliações, perícias, né, que a gente averigua ali as manifestações patológicas, ou como advogada no processo de juízo construtivo. Mas eu não atendo só isso, né? Eu faço outras questões jurídicas ali relacionadas à obra e no direito, na engenharia também. Por exemplo, eu não faço só laudo de juízos construtivos. Faço laudo de entrega de obra, vistoria, essa que a gente acabou de comentar. Avaliação mercadológica. Então, tudo que é de laudo, parecer técnico na engenharia, eu atuo, e de processos não é só vícios construtivos, é tudo relacionado à construção civil. A gente está vendo um boom imobiliário em Foz do Iguaçu, né, Thaís? As pessoas realmente estão vendo que, como a Simone Samek fala, quem compra terra não erra. Sim. E quem constrói também não, né? É investimento. É investimento. Depende.
Se construir bem. Eu ia chegar justamente nessa situação. E a gente está passando também por uma escassez profissional, mão de obra. Ao mesmo tempo que tem um campo muito grande, nós estamos num verdadeiro canteiro de obras em Foz do Iguaçu. A gente vê obras por todos os lados. E ao mesmo tempo que a gente vê isso acontecendo, a gente não vê profissionais, né? Mão de obra qualificada e tal. Aquele antigo mestre de obra que estava e fazia e tal. Com isso, pode acontecer daqui a alguns anos a entrega de alguns móveis debilitados, né? Qual é a melhor dica que você falaria aí para um empreendedor? Sei lá, alguém que quer comprar um terreno para fazer um Airbnb ou casa para alugar. Qual que seriam os principais pontos que ele deve ver dentro de um profissional da área da construção antes de confiar a obra nele? Eu acho assim que o acervo técnico, né? A experiência da pessoa em obra, né? Quantas obras você já fez? Eu tô falando para uma execução de obra, né? E o boca a boca, quem você já atendeu? Me leva lá numa obra sua, enfim. Existe mesmo uma escassez, mas existe N construtoras de respeito na cidade. Tem muita gente boa por aqui. Mas assim, o que eu já vi, inclusive a pessoa que eu atendi hoje, ela falou assim, o engenheiro parou, né? Fez até aqui, tá na metade e agora? Mas eu falei, mas tem gente aqui executando, eu tô vendo as pessoas trabalhando. Não, mas eu mesmo contratei. Eu falei, mas o CREA pode vir aqui fiscalizar porque não tem um profissional técnico assinando a RT. Você pode levar uma multa por isso. Seu alvará de construção lá na prefeitura tá ok, mas o ex-engenheiro é o que tá aqui assinando a execução e ele tem uma responsabilidade que ele nem sabe o que tá acontecendo aqui dentro. Então tem N vertentes. Então. Teve um amigo que construiu uma casa, depois ele quis vender, né? E daí quem construiu foi o sogro dele. Ele que responde, né? Não pode cobrar nada de ninguém. Quem construiu foi o sogro dele. Depois ele teve que legalizar toda a situação de INSS com contador, mó rolo, né? Uma grana que ele achou que ele ia lucrar na casa, contratando uma pessoa ali que talvez cobrasse menos. Ele teve que pagar de imposto. Então, às vezes, contratar uma empresa qualificada que te entregue laudo, que faça um acompanhamento posterior também de como que está sendo, né? Um engenheiro que está ali acompanhando a obra é mega viável, né? Sim. E dentro da parte ali do Célcio, teu pai, você atua com ele também dentro das questões de estruturas que ele está mais à frente disso daí, né? Como eu disse, no escritório existe N... entendi. Né? Tem um leque de coisas que ele atende, né? Estrutural, fundação, sondagem, reforço. Eu atuo só com os laudos com ele. A peça do escritório que a Thaís representa com ele é laudos. O resto é dele. Eu nunca fui... eu gosto da parte estrutural no laudo. Quando deu um problema, precisa verificar por quê, né? A causa, a solução, essa parte. Mas os cálculos eu nunca tive afinidade. Entendi. Ô, Thaís, hoje você tá dando aula de pós-graduação, né? Eu dei na pós-graduação. Você deu aula de pós-graduação. Vai abrir agora de novo. Entendi. E se, assim, falando com os acadêmicos, com as pessoas que estão saindo da faculdade hoje, a gente sabe que a faculdade é um campo técnico muito grande. Mas a prática mesmo, você adquire com o tempo. É só o tempo que te faz melhorar, né? O que você diria? Qual que é o conselho que você daria hoje para o acadêmico recém-formado? Estágio. Estagia, sempre. Vem com essa de que, acabei de me formar, tá, mas fez estágio? Não. Então, assim, você só tem a teoria. Dificilmente você vai crescer no mercado de trabalho. Dificilmente. Não quer dizer que não vai. Porque já vi muita gente sair e fazer estágio depois, né? Que daí a gente não chama de estágio, mas é como se fosse, porque é para adquirir a experiência. Cris, eu estagiei de graça em vários escritórios. Eu só queria aprender. Né? Mas é que depois você vai me cobrar, eu não quero dinheiro, eu quero a tua ciência, eu quero aprender. E eu aprendi muito o que fazer e o que não fazer também. A minha dica é essa. Dentro do meio empresarial, a gente consegue encontrar as debilidades do dia a dia. Até, a faculdade é muito bonita, né? Começa aqui, termina assim, tal. Mas e ela te dá o básico, ela não te dá o que de fato acontece. E assim, como que eu resolvo esse problema? Não é bem por aí, né? Thaís, hoje você também faz parte do BNI Trinacional, né? Aqui na cidade de Foz do Iguaçu.
O que representa para você hoje estar dentro de um meio onde que tem empresários focados, gerar negócios e tal? O que é o BNI para você? Olha, eu entrei no BNI a convite de uma colega de Toledo, né? E gostei, achei diferente. Falei, nossa, né? Parece que eu tô num comercial de televisão. Todo mundo fala vendendo alguma coisa, né? E aí eu falei, mas não faz sentido para mim estar em Toledo. Eu vou procurar o grupo de Foz, entrei. Tem 2 grupos em Foz, tinha o Prosperitar, já participei do Prosperitar, agora eu tô no Trinacional. E assim, eu adoro o grupo, eu adoro a energia do pessoal, assim, eu sinto que o Trinacional tem uma galera mais jovem, né, que o Prosperitar, então tem uma energia, uma coisa diferente, eu acho muito legal, porque tá todo mundo no mesmo caminho, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ajudar um ao outro, isso representa fortemente um networking, né, de qualidade, porque ali eu falo pra galera, a gente não tá aqui pra ser amigo, a gente tá aqui para fazer negócio, mas a gente só faz negócio com quem a gente confia. Exatamente. Então é uma relação diferente. Ela se constrói, né? É uma construção de negócio. Acho que a gente já se conhece, o quê? 1 ano e meio, talvez? Tem um tempo. Né? Sim. Quase 2 anos ali já, né? Um tempo. E assim, teve uma época que a gente fazia aqui os pitches gravados, né? Do pessoal. A Thaís foi uma das primeiras pessoas lá atrás. Depois a gente vai achar o pitch dela e colocar aqui junto. Que a gente fez o pitch gravado dela. A gente estava dando essa cortesia para os membros do BNI. E a gente já vê, assim, quando o profissional é diferenciado, né? Quando a pessoa traz uma abordagem diferente dentro da posição profissional e se vende de uma forma diferente. Eu, particularmente, não conhecia até então uma advogada que era engenheira ou vice-versa, uma engenheira que era advogada. E isso mostra realmente a preocupação de entregar excelência e qualidade no trabalho. Porque se você quer atuar dentro da área que você atua, você sabe os seus direitos e deveres, né? E automaticamente você consegue cobrar os prestadores de serviço de forma assertiva. E também você entrega com excelência aquilo para o teu cliente, né? Isso gera uma tranquilidade tão grande, eu acho que na hora de contratar um serviço igual o teu, que dá para fazer isso e dormir tranquilo, né? Construindo um empreendimento ou tendo alguém que olhe o teu empreendimento para você. Sim. Né? Sim. Mas é justamente isso, Cris. É isso que eu vendo. Você não está contratando uma advogada, você está contratando uma advogada que entende de obras por ser engenheira. Então, dificilmente alguém vai me levar na conversa. Isso, exatamente. Então, a importância de ter um laudo técnico preciso na hora de defender uma causa. Porque, vou defender sem argumento. Não, tem um laudo, eu sou engenheira, tá aqui. Essas são as patologias, essas são as dificuldades daquela obra. Então, contra fatos não há argumento, né? É um diferencial. É um diferencial. Vamos falar de briga de vizinho? Vamos falar briga de vizinho é massa. Eu acho top. Vou te dar uma situação aqui que aconteceu, inclusive, perto da minha casa. Né? O cara fez a casa dele 5 centímetros para dentro do muro. Ele não fez no muro, para o outro vizinho construir o muro. E o outro cara não fez o muro. O terreno do vizinho era um pouco mais alto e ele encostou terra na parede, infiltrou tudo. A metade da casa descascou tudo, reboco caindo. E aí? Aí é um problema, né? Aí, primeiro, a gente contrata um laudo para fazer uma prova técnica. Mas essa questão de muro é um problema sempre, assim. Eu já vi muito parecido com o que você está falando. Atuei com o doutor Everaldo nessa questão. Eu na parte técnica. Aterrou, o muro caiu. Né? Então, caiu em cima de automóveis, teve um prejuízo muito grande. Mas aí sim, precisa de uma perícia, precisa ver o projeto do muro. Não é porque o vizinho tem que você não tem que ter, tem que ter. Mas daí tem N coisas aqui no que você está me trazendo. O vizinho pegou um espaço do outro vizinho, já não poderia. A primeira coisa que tinha que resolver é essa questão, porque delimitação, você tá né? pegando um espaço que não é seu, tá ganhando uma área ali, entende? Mas assim, o correto é que ambos tenham um muro, né? E um muro de contenção. Não só um muro de divisa, porque senão acontece isso. Não segurou a carga não prevista inicialmente e infiltrou. Então, assim, isso tem direito de indenizações, né? E dentro, olha só, é legal porque daí a gente fala da parte jurídica. E da engenharia. E daí agora a gente fala, mas agora infiltrou tudo, tá lá aquela bagunça, né? A gente vê a parede descamando, vê a infiltração jorrando. E aí, tem prejudicando a estrutura. E vê prejudicando a estrutura. Tem solução? Tem, tudo tem solução.
Tudo na engenharia tem solução. Tem solução, sim. Tem que fazer uma impermeabilização. Aí, eu não sei se isso é recentemente, mas se não, se degradou ali a estrutura, tem que fazer um reforço estrutural. Mas isso tem que fazer um laudo, é difícil te dar. Mas tem solução, com certeza. Uma impermeabilização já resolveria ali. Desses casos, é entregue um manual de novo ou não tem necessidade? Tá, no caso assim, quando a casa foi entregue... Não, vamos dizer assim, numa reforma, que precisou de reformar. Deveria. Deveria. Porque assim, reforma... Tá, ok, reforma continua a mesma situação do imóvel. Ampliação. Tem a manutenção daquela área nova. Mas sim, deveria. Só que ali teve um problema, né? Talvez mude os materiais, talvez mude o profissional, talvez entre com... como é que pode dizer? Materiais diferentes. Então... Precisa, sim. É interessante que tenha você, agora tá essa tinta emborrachada, essa tinta impermeabilizante, você tem que refazer essa pintura há tanto tempo. Você tem que orientar para que aquela manutenção, de fato... aconteça e seja durável aquele trabalho que foi feito. Haja o desempenho da edificação. E agora vamos falar problemas pessoa física com prestador de serviço, pessoa jurídica. Casa tá pronta, laudo técnico ali feito, tipo, laudo técnico, não sei se precisa de... o manual do proprietário. Entregou tudo bonitinho, tudo certinho, família feliz, aquele comercial de margarina acontecendo. E aí eu quero colocar energia solar na minha casa, vou lá e a estrutura não estava preparada para aquilo, né? Os caras, de repente, furaram o teto, sei lá, deu abalo ali faço aquelas tesouras de metal, talvez não aguentou a estrutura, entorta, começa a entrar água dentro de casa. Qual que é quem que está responsável daí por essa situação? O prestador de serviço que colocou a placa solar é responsável. Porque quando você vem com o seu imóvel e você contrata uma empresa de placa solar, energia solar, e você quer colocar, é obrigação dele te pedir o projeto estrutural para ver se aquilo vai aguentar. A carga, ela já vem no projeto estrutural, ela foi projetada para aquilo. Você está colocando uma carga adicional nova. Então, ele é o responsável por pedir o projeto estrutural e ver se suporta. A Cris não suporta. Então, vamos fazer um reforço. A gente precisa ver que... A gente não, aí eu já vou entrar no Celso Escobar, faz o cálculo para ver, aqui vai precisar fazer assim ou assado, porque acontece muito. Eu já atuei em casos que, sim, o prestador de serviço foi lá e quebrou o telhado, infiltrou, quebrou a calha, não suportou, caiu o gesso, tem N situações, mas é a responsabilidade do profissional. É um profissional habilitado? É uma empresa de qualidade que presta um bom serviço? Ele... a primeira coisa ele vai falar se suporta ou não. Ou tem outros casos. Aqui a gente está falando de uma casa pronta e o morador decidiu colocar a placa solar. Mas quando se tem uma casa no projeto, geralmente eles já preveem isso. Você tem intenção de colocar placa solar? Sim, às vezes não tem, mas eles já projetam porque agora está em alta essa questão. Aqui tem muita casa também aí que tem 10, 15, 20, 30 anos já e depois quer colocar a placa solar. Isso, aí a empresa tem que ver. Tem que ver se... sustenta. Senão ela responde, quebrou, não suportou, você vai responder. E acontece muito, Thaís? Muito. Cris, eu vejo de tudo. Qual foi a situação mais... Tipo, não acredito que eu tô vendo isso, mano. Que se eu falar, só tem esse caso. Daí todo mundo vai saber. Mas eu já vi, assim... Nossa Senhora. Tô atendendo um laudo agora que a pessoa... Eu não vou citar nomes, tá? Mas, assim, foi executado um imóvel sem pilar. E aí eu fui para notificar... Não, a primeira coisa que eu pedi é RT. Quem assinou a execução? Eu fui nesse profissional, eu não sei do que você está falando. Emprestou RT. Então, assim, olha o problema que desencadeia, sabe? Caramba. Mas eu já vi muita coisa, muito assim, é impressionante. Impressionante. Esse tipo de situação, ela é muito complicada, porque às vezes você está colocando o teu nome em algo que você não está monitorando. Acha que tá ajudando. Ajudando, ou que tá sendo ajudado, né? Tá dando tiro no pé. Tá dando mega tiro no pé, né? Então, tem que cuidar muito isso aí. Olha o risco de perder o registro profissional, responder ali. Imagina, uma casa sem pilar, às vezes cai a estrutura, acontece uma fatalidade. Vixe, é o seu nome. O seu nome é... Eu só respondo por aquilo que eu faço. Eu não sou de emprestar nada pra ninguém. Entendi. Tô precisando tirar ali um carro, né? Gente, que bate-papo fantástico. Thaís, eu queria que você deixasse aqui eu não diria assim um pitch, mas aquela conscientização para quem está construindo e para quem também está passando por algum tipo de vícios construtivos, né?
Existe aquelas duas situações. E é uma coisa que a gente sempre fala aqui, a gente estava falando outro dia com a Jéssica Delmoni, que é da área de trabalhista, que é sempre o melhor remédio é a prevenção. Sim. Né? Então, o que você diria para esses dois casos, né? Para quem está construindo, ou para quem está passando por vício construtivo, né? Tanto na área do direito, como também na área da engenharia. Bom, puxando para a classe, para a construção civil, engenheiros, arquitetos, principalmente quem executa a obra, entreguem os documentos pós-obra, entreguem manual do proprietário, entreguem termo de responsabilidade, se assegurem. Você não está... É um investimento de paz, sabe? Então, e assim, você não está fazendo nada do que você não deveria fazer. É obrigação sua. Se você é um bom profissional, um profissional qualificado, é o mínimo que você faz. Então, essa é a minha dica, né? Se assegure juridicamente, um bom contrato, todos os documentos pós-obra. Para o usuário que está enfrentando vícios construtivos, o interessante é sempre ele conversar com quem ele contratou, né? Porque às vezes é uma coisa e ele não sabe se não é, então ter certeza. Se ele perceber que de fato tem algo que não está certo ali, procure um outro profissional, faça um laudo técnico, tenha a prova e tenha certeza do que você acha que está acontecendo. E aí, basicamente, seria essas as sugestões. E sempre assim, faça um bom contrato, né? Não é só a construtora que tem que entregar um bom contrato. O usuário também pode se prevenir. Porque eu atendo muitas pessoas que vêm e falam assim, mas eu achei que isso estava dentro do contrato. Eu vou saber que não estava? O usuário falando. Então, assim, também tenha certeza do que você está comprando. Leia o contrato. Inclusive aquelas letrinhas miúdas. Principalmente. Thaís, você sabia que a gente tem uma parceria aqui com o Shop Providência, né? A Basque Distribuidora. Ela sempre presenteia também aqui no Escobar, no podcast Engenharia Legal. Inclusive, gente, acompanhem lá. Vai no YouTube da F. Escobar Engenharia. Que tem... Nossa, acho que tem mais de 30 episódios lá já, né? Tem bastante. Tem bastante episódio, vários casos legais. O Celso traz várias anamneses aqui de coisas que aconteceram, né? E também bate-papos com pessoas aí top. E eu tô sabendo que tem novidade por aí chegando lá, mas você tem que ir lá para ver. Tá? A gente tem a parceria com a Basque aqui, tem um presente para você, né? Eu queria que você... só tem dessa aqui agora. É porque a outra essa é boa. A outra vendeu tudo, né? Essa daqui é muito boa. O Shop Providência também, com cervejas artesanais. A Basque distribuidora do Shop Providência e das melhores cervejas artesanais aqui da nossa região. Uma cervejinha pra você tomar no final de semana. Uma bela IPA. Obrigada, Basque. E o famoso sextou. Famoso sextou. Eu sei que a Thaís é apreciadora de uísque, né? E, inclusive, ela tá devendo a rodada de uísque aqui no podcast pra nós. Só você me liberar. Ela só fala e nunca traz. Você me libera? Eu trago. Eu gosto de uísque mesmo. Thaís, eu queria agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade pra gente bater um papo aqui. Foi muito produtivo. Acho que todo convidado que vem aqui agrega mais pra gente do que pra ele mesmo. Porque traz tanta informação, tanta coisa boa, que a gente sai daqui pensando, eu tenho que pensar... de tal forma agora que o olhar do outro profissional nos enriquece quanto pessoa e quanto profissional também, né? Porque assim, por que como profissional? A Thaís é uma pessoa de se espelhar demais, gente, porque ela tem determinação e disciplina. Eu vejo ela não para, essa mulher, ela não para. E muitas vezes você tá lá, eu não vou fazer tal coisa que eu tô cansado e tal. E ela não tem essa não, se precisar viajar, ela tá em Londrina, ela tá em Curitiba, tá em Brasília, e o CREA tá em cima dela, fala, Thaís, vem cá. É porque pessoas ocupadas e dedicadas, quando você dá alguma coisa a mais para ela fazer, ela vai e executa, né? Ou ela poderia simplesmente falar, não, eu tô muito ocupada, não consigo fazer. Mas a Thaís, ela tem essa característica e eu queria te parabenizar, inclusive, por isso. É um espelho, né? Uma característica que eu gostaria, inclusive, de aderir na minha vida, né? Ser mais, assim, disciplinado como você. E esse conhecimento que você nos traz dentro da área do direito, que é único, né? Essa parte aí de se preocupar, tanto com o prestador de serviço, ou de trazer um olhar técnico, porque é uma junção de profissão, né? Tanto na área do direito como na área de engenharia. Muito obrigado mais uma vez pela contribuição e pela visita aqui no Giverscast. Eu não estava esperando por esse elogio, agora eu fiquei até meio tímida aqui.
Mas agradeço pelas palavras, Cris. É muito legal ouvir isso, né? Porque a gente todos nós temos uma dificuldade de nos vermos, né? Então, fico muito feliz. E, assim, você também inspira a gente, tá? Você é comunicativo, você sabe, assim, eu falei, você tá me dando uma aula de podcast aqui. Que isso. Sempre animado, nunca te vi de mau humor, nunca te vi reclamar. Então, você também espelha a gente, tá? Show. E muito obrigado pelo convite. Valeu, já valeu. Gente, semana que vem tem mais. O podcast aqui tá realmente bombando. Então compartilha com o maior número de pessoas, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha, faz a festa, vai lá pro Instagram e vem aqui pro Giverscast também, tá bom? Se você quiser uma estrutura profissional para gravar vídeo, pode contar com a gente. Até o próximo episódio, um beijão no seu coração, falou! Ei, vem cá, você sabe por que os grandes players do mercado a cada dia tem mais seguidor, mais vendas e mais dinheiro no bolso? É claro, você deve estar pensando, porque eles têm uma equipe enorme de tráfego, de gestão de conteúdo, mas você pode ter certeza que cada player desse que você pensou está numa bancada de podcast. O podcast a cada dia mais está ganhando mercado e está caindo no gosto do povo. Se você tiver um podcast para chamar de seu, você pode convidar autoridades, pessoas que possam dar prova social do teu trabalho e com isso você aumentar o seu campo de visão em relação àquelas pessoas que querem comprar de você e muitas vezes nem sabem que você existe. Por isso eu convido você a vir conhecer o estúdio profissional de podcast aqui da RP Comunicação. Um estúdio lindo, gente, personalizado de acordo com as cores aí da sua marca, da sua empresa, e aqui nos nossos armários você pode fazer a decoração que você achar que é necessário. Venha agendar um horário e faça um episódio conosco sem custo nenhum para você viver essa experiência do que é estar dentro de um podcast. Gostou, né? Estúdio lindo. Tá esperando o quê? Para vir ter mais visibilidade conosco e aumentar suas vendas e autoridade dentro das redes sociais. Vem pra RP Comunicação você também.